Inicialmente a gente acha que tudo é físico, né? Todas as questões que a gente vem vivenciando, elas só aparecem por conta de questões físicas, né? Então, tô com dor de estômago, comi alguma coisa. Pode ser isso, mas pode ser também alguma questão emocional que você não digeriu, porque justamente na altura do seu estômago, você tem um centro energético responsável pela digestão de todas as coisas da nossa vida. E aí, coisas não digeridas, né, sejam elas emocionais, sejam elas mentais, né, elas vão ficar assim, impactando esse centro de energia. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho mais sobre a cristaloterapia, trazer um pouquinho mais de informações sobre essa técnica, né, essa terapia integrativa. Ela não é excludente, né, não tem como a gente utilizar só a cristaloterapia para tratar questões físicas. A gente, na verdade, faz um serviço, né, faz um apoio junto com as terapias hoje da medicina tradicional. Como funciona a Cristalo, né, como funciona essa terapia e qual é o objetivo, de uma forma geral. Sim, fazer apenas um alinhamento dos nossos centros de energia, né? Nós temos milhares de centros de energia no nosso corpo. O principal desses centros de energia, e eles são os nossos 7 chakras, para quem já ouviu falar, que são esses centros energéticos que conseguem conectar tudo que a gente está vivenciando no nosso externo, né, no nosso dia a dia, com o nosso interno, então com a nossa parte, os nossos corpos, né, etérico, emocional, mental. Então os chakras, né, esses centros de energia, eles basicamente servem para fazer essa comunicação do que a gente está vivenciando e com a comunicação do que a nossa alma gostaria que a gente trouxesse hoje para essa experiência que a gente está passando. Acontece que, por conta de diversas questões que a gente às vezes se estressa, quem aí se estressa no dia a dia? Por conta de diversas dessas questões que acabam por desalinhar esses nossos centros de energia que deveriam fazer essa comunicação fluida, essa comunicação rápida, né? Nossa, com esse meio que a gente vive, esses centros de energia, eles acabam ficando obstruídos, fechados, desalinhados, e aí a gente começa a ter questões no nosso corpo físico. Quando essas questões chegam no nosso corpo físico, aí a gente começa a ligar uma anteninha de que tem alguma coisa errada. Inicialmente a gente acha que tudo é físico, né? Todas as questões que a gente vem vivenciando, elas só aparecem por conta de questões físicas, né? Então, tô com dor de estômago, comi alguma coisa. Pode ser isso, mas pode ser também alguma questão emocional que você não digeriu, porque justamente na altura do seu estômago, você tem um centro energético responsável pela digestão de todas as coisas da nossa vida. E aí, coisas não digeridas, né, sejam elas emocionais, sejam elas mentais, né, elas vão ficar assim, impactando esse centro de energia. Então, com a cristaloterapia, a gente consegue fazer esse alinhamento, né, desses centros, e aí a gente consegue ter uma vida mais plena, mais calma, mais centrada, mais focada no que a gente de fato precisa desempenhar, que são as funções da nossa vida cotidiana, né? Com a nossa família, com o nosso trabalho, né? Com nossos amigos, envolvendo, né, coisas que nos dão prazer, então os nossos hobbies. Tudo isso, a cristaloterapia, ela tem o potencial de nos ajudar, né, nesse alinhamento. E a longo prazo, quando a gente pega e acompanha uma pessoa, né, a longo prazo, a gente consegue chegar em coisas mais profundas. Então, observar padrões que estão sendo repetitivos diante da nossa vida e que até então a gente não tinha reparado o quanto isso eram sinais para a gente tomar uma outra postura diante daquilo que é apresentado. Ou seja, às vezes a gente está vivenciando uma situação e a gente fala, caramba, mas eu sempre vivo isso, nossa, como eu sou azar, tô vivendo isso de novo. Não é um azar, na verdade é a mesma resposta para que a gente consiga entender, né, tomar uma consciência diferente e tomar um outro caminho, tomar uma outra atitude, né, ter uma postura diferente diante da vida. E na cristaloterapia a gente tem então essa função de ir trazendo um pouquinho mais pequenas, né, luzinhas assim de consciência, e para que a gente tenha posturas diferentes e consiga de fato ir encontrando o nosso caminho nessa vida, nessa experiência, e que ela fique uma coisa mais leve, conectada com o que de fato a gente quer desempenhar. Então isso é um pouquinho do que a Cristalo pode fazer
bem simplificadamente. Então, sim, é um alinhamento desses chakras, mas a longo prazo a gente consegue entender questões muito mais profundas do porquê que determinadas questões nunca dão certo, porquê que eu sempre tenho o mesmo padrão de comportamento para algumas outras coisas que acontecem. Mais ou menos assim que a gente pode falar que a cristaloterapia pode nos ajudar.